Queridos, a paz do Senhor, estamos aqui mais um dia para mais uma live para falar sobre as consequências do pecado. Eu quero dizer a você que tanto eu como você que servimos a Deus, nós temos consequências do que nós fazemos. Até nos dias de hoje, nós sofremos as consequências do pecado de Adão e de Eva. Então hoje, à luz da Bíblia, eu quero trazer para você as consequências do pecado de Davi e como isso afetou a família dele. Eu já quero aqui deixar um alerta para você que nos acompanha, para você que vai ver esse vídeo na internet. Não se esqueça disso. Pecado tem consequência. Anota isso. Pecado tem consequência. Então, à luz do texto, eu quero dizer para você o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Coloca aí para a gente. 2 Samuel, capítulo 11. Vamos fazer uma radiografia do pecado de Davi e vamos ver que lições nós conseguimos tirar do pecado de Davi com Batseba. Passagem muito conhecida, onde nós teríamos aí uma exposição bíblica de pelo menos aí 4, 5 capítulos para expor toda essa história. Então hoje eu vou trazer para você, de forma um pouco resumida, a história de Davi nos ensina. Então veja comigo. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel. 12, desculpa. Eu falei 11, é 12. Não, é 11 mesmo. 2 Samuel, 11. Ah, não, tá certo. Destruíram os filhos, com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Começa aqui. Davi ficou em Jerusalém. Os soldados estavam ganhando 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, muito bonita. O 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. O 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. E ela veio, e ele deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. O 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Ponto. Eu não vou expor o texto todo, porque eu quero aplicar algumas lições. Eu vou trazer já o pano de fundo, porque essa história é muito conhecida. Vocês sabem que Davi era rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi venceu muitas batalhas a Deus e Davi temia a Deus. Porém, Davi, no terraço do seu palácio, enquanto os soldados estavam na guerra, vê uma mulher muito bonita, uma mulher muito linda, chamada Batseba. E Davi automaticamente deseja essa mulher. Eu já quero aqui botar um ponto final e abrir um parênteses. Ninguém sai de casa dizendo, vou adulterar hoje. Ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou fazer o mal, sem antes ter premeditado isso no coração. Se Davi viu Batseba e logo desejou e mandou trazer Batseba até ele, mesmo sabendo que ela era mulher de Urias, do seu soldado, Davi provavelmente já tinha algum pensamento de adultério na mente dele. Então ele trouxe Batseba, adulterou com ela e mandou ela de volta para casa. Até aí tudo bem. O ponto é que quando nós cometemos um pecado, a consequência nunca é imediata. Esse já é o principal ponto.
Davi cometeu adultério, mandou Batseba para casa, tá tudo bem. Passou alguns dias, era só um romance, um lance, sabe? Era só uma coisa rápida, né? Ninguém ia saber, ninguém ia descobrir. Só que aí estourou a bomba. O que aconteceu? Tá grávida. Tá grávida. Então, Davi começa ali a planejar a sua forma de cometer o seu pecado. Já começa errado, porque Davi estava olhando para onde não devia. Porque se ele estava no terraço do prédio dele e ele viu uma mulher tomando banho, ele deveria, né, ter entrado, talvez ali de volta para o seu palácio, ficado quieto. Mas não. Mandou perguntar quem era a mulher, descobriu quem era a mulher, sabia que a mulher era de um dos soldados dele e ainda assim isso não o fez com que ele desistisse de cometer o pecado que ele tinha alimentado no seu coração. Às vezes, eu e você temos que ter cuidado com o que nós olhamos. Porque através dos nossos olhos é que desperta desejo. Foi Davi olhar o que não devia, foi Davi ver o que não devia que despertou o desejo. Eu vou fazer um adendo bem profundo aqui agora. Tem gente, irmão, quem serve a Deus, a carne morreu. Isso não existe. Se tu és servo de Deus, tu tem o mesmo desejo que um ímpio tem. Tu tem os mesmos pensamentos que um ímpio tem. É por isso que quando um cristão não vigia, existe uma possibilidade, existe um risco dele cair em pecado. Que é o que nós temos visto. Muitas lideranças tendo casos extraconjugais com pessoas da igreja. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, as pessoas pensam, não, ele é cristão, ele é da igreja. Ei, a carne não morreu, não. A carne não morreu. O desejo, ele está aqui. Da mesma forma como se você não fosse da igreja. Então Davi era um servo de Deus, um homem temente a Deus, mas ele não estava morto. Viu, Elis? Ele não estava morto. Ele tinha desejo igual qualquer outro homem. E os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Então, esses desejos que Davi tinha fez com que ele pecasse. Então perceba, o pecado começou quando Davi viu Batseba, viu nua, despida. Desejou Batseba, o desejo ele alimentou aquele desejo. E logo depois ele manda buscar ela, adultera com ela, tenta esconder o pecado e depois, além dele tentar esconder o pecado, que é o que ele faz? Ele manda chamar Urias, presenteia Urias, finge que é amigo de Urias, finge que é o brother, que é o cara. Urias, eu gosto de tu, tu é gente boa, vem aqui, Urias, vamos tomar uma comigo, vamos tomar um vinho, Urias, tu é meu amigo. Eu estou falando tomar uma no ditado popular. Tu é meu amigo, Urias, estamos juntos. Manda Urias ir para casa, Urias não vai para casa. Urias fica lá, na entrada do palácio e fala, meu rei, como eu poderia ir para minha casa, ter momentos de lazer com a minha esposa, enquanto os meus irmãos estão morrendo na guerra? Isso mostra que Urias tinha um coração bom, que Urias se preocupava com seus amigos de guerra, com seus companheiros de guerra. E aí, a estratégia de Davi não dá certo, e o que o Davi faz? Manda chamar Joabe, escreve uma carta, entrega para Urias e fala para Urias entregar para Joabe. Urias vai levando a sua sentença de morte para o seu capitão. Quando Joabe recebe a carta, está lá as instruções de Davi. Como Davi não convenceu Urias a ir para sua casa, para ter relações com sua esposa, agora ele vai ter que fazer o quê? Matá-lo. Perceba, não é diferente nos dias de hoje. Não é, viu, Hélio? Hoje, quando alguém descobre um adultério, qual que é o primeiro desejo da pessoa? Matar. Quando você vai tratar de um assunto aí chamado feminicídio, que está em alta, geralmente envolve questão de traição. O homem não aceita a traição da mulher. Então, Davi coabitou com Batseba, deu à luz a um filho, tentou esconder o pecado, não conseguiu esconder o pecado, porque a mulher engravidou, era só mandar ela para casa e mandar o marido dela e ter relação com ela. Não é assim? Estaria tudo bem. Davi, tudo bem, ó, esquecendo Davi que quem estava vendo? Deus estava vendo.
Já quero fazer um outro adendo aqui. Não se preocupe se ninguém está vendo o seu pecado. Deus está vendo. Não se preocupe se ainda não chegou a consequência do seu pecado. Vai chegar. Falo para você sem medo de errar. Tu pecou e a consequência não chegou ainda? Vai chegar. Então Davi foi lá. Mandou a carta para o soldado, mandou a carta de Urias para Joabe. E Urias vai e chega para Joabe com a sua sentença de morte. Urias sem saber de nada. E Joabe pega, abre a carta com as instruções. Ó, você vai fazer o seguinte, Joabe, bota Urias aí na frente dos soldados, tá? E quando a força inimiga avançar, vocês afastam e deixam ele para morrer. Olha só, aí você pensa, rapaz, será que nós estamos falando mesmo de um homem segundo o coração de Deus, de um homem que respeitava a Deus, que temia a Deus? Será mesmo que nós estamos falando desse homem? Estamos falando desse homem. E aqui eu quero deixar esse adendo muito importante para você. Não brinque com seus desejos pecaminosos. Não brinque com o desejo de pecar. Tem uma semente, Elison, de uma árvore, o pecado é como se fosse uma semente. Vou ilustrar e você vai entender. A semente ela é pequena, não é assim? Só que tem semente que consegue fazer com que uma árvore, semente de determinadas árvores, as árvores crescem, eles até mais de 100 metros. Uma pequena semente de determinada árvore faz com que essa árvore cresça mais de 100 metros. Assim é o pecado. A fábula do grão de mostarda. Assim é o pecado. Não brinque com o pecadinho. Não brinque com seus desejos de pecar. Quem sabe Davi pensou naquele momento, não, eu vou adulterar aqui e eu vou conseguir esconder e está tudo bem. Mas ele não conseguiu esconder. E a consequência do pecado chegou para ele. A consequência chegou para ele. Isso. Então vamos lá. Em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 3, o profeta Natan chega e repreende Davi. Só que aqui eu nem quero entrar muito nisso aqui, porque o que Davi fala para o profeta Natan? Reconheço que pequei contra o Senhor. Presta atenção nisso. Davi pecou e ele reconhece o pecado dele. Só que aí tem a repreensão. Agora sim você vai colocar o texto. 2 Samuel, capítulo 12, do verso 10 ao verso 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Presta atenção na repreensão do profeta. A espada não se afastará da tua casa. Você pode se arrepender do seu pecado. Você pode reconhecer que pecou. Isso não significa que não vai ter consequência. Isso não significa que tu não vai pagar o preço. O caminho mais sensato para todo ser humano seria o quê? Não pecar. Se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria: não peque. Não dê vazão para o seu desejo de experimentar determinados pecados. Isso pode se tornar numa reviravolta muito grande. Então vamos entender à luz da história de Davi. Primeira consequência do pecado de Davi, vocês já sabem qual foi. Davi engravidou Batseba e o primeiro filho que Davi teve com Batseba morreu. E aqui tem um detalhe muito importante, mas muito importante mesmo. Vou falar para você. Davi jejuou. Davi ficou dias sem comer para ver se Deus tinha misericórdia, Elison, para não matar o filho dele. E adivinha o que aconteceu? O menino morreu. Talvez essa é uma das maiores lições desse texto. Eu fiquei meditando nisso e fiquei pensando. Se tu pecou e Deus decretou que tu vai sofrer as consequências do teu pecado, não adianta tu orar e não adianta tu jejuar. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Tu já pensou, Elison? Eu decidi pecar,
me arrepender e não ter consequência, era bom demais, né? Todo mundo que ia pecar, ia fazer assim, não, eu vou pecar aqui, um pecadinho assim, não vai ter consequência. Eu oro, me arrependo, não faço mais, está tudo bem. Negativo. Então Davi já sofre a primeira penalidade pelo seu pecado. Mesmo o profeta Natan foi até ele, repreendeu, foi reprovado pelo profeta. Davi reconhece que pecou, porém o filho que ele teve com Batseba morre. Mesmo ele tendo se arrependido e mesmo ele tendo orado e jejuado. O filho morreu. Essa foi a primeira consequência. Então, uma vez que você, que é o homem da casa, que é o sacerdote do lar, uma vez que você peca, tem consequência. E a consequência de Davi foi para quem? Para a sua própria família. Para a sua própria família. Então vamos avançar um pouquinho para a gente entender? Primeira consequência do pecado de Davi, o filho que ele teve com Batseba, morreu. Ele matou Urias, casou com Batseba e teve um filho com Batseba e achou que estava tudo bem. O filho que ele teve com Batseba morreu. Mais na frente, Aminon estrupa Tamar. Aminon é filho de Davi, se apaixona pela sua irmã num desejo doentio de possuí-la. Espero que não dê strike aí. Num desejo mesmo doentio de possuir a irmã. E ele vai e planeja uma forma de alcançar, uma forma de ter relação sexual com a própria irmã. E aí, sempre tem um que ajuda, né? Apareceu um indivíduo lá, não quero entrar no contexto para não aprofundar mais essa parte, que eu só quero trazer as lições da consequência, e falou, não, eu tenho um plano, Davi, para te ajudar. Eu vou te ajudar. Tu faz o seguinte, tu finge que tu está doente e fala para tua irmã preparar comida para você. E aí, tu fala para teu pai que tu está doente e fala para teu pai mandar a tua irmã ir lá cuidar de você. Aí ele, rapaz, essa ideia é boa, eu vou fazer isso mesmo. É comigo mesmo tramar um plano ruim. O ser humano é assim, né? Fazer o mal. Como é teu nome? Satanás. Prazer, Satanás. Seguiu o conselho do amigo. Fingiu que estava doente. Chamou a irmã. Quando a irmã chegou, serviu ele. Ele mandou todo mundo sair. Todos os servos que estavam lá. E fez o quê? Estrupou a própria irmã. Então Davi já está aqui na sua segunda consequência. Primeira consequência, perdeu o filho com Batseba. Segundo, o próprio filho estrupou a irmã. Lembra do que o profeta falou para ele? A espada não se apartará da tua casa. Ou seja, a guerra vai ser instalada dentro da tua casa por causa do teu pecado. Irmão, isso aqui é sério. Se a gente fosse parar para pensar na consequência da... Não, eu falo dos nossos pecados porque o contexto aqui é pecado. Mas qualquer ação que nós temos, existe uma reação. Uma ação desencadeia uma reação. Nós temos que ter muito cuidado mesmo. Então perceba, Davi tomou a mulher de outro homem. Davi fez lá o que ele achou que tinha que fazer. Agora a própria família dele está sendo atingida pela imoralidade. Imagina Davi querendo corrigir o filho. Se Davi tivesse chamado a Aminon para corrigir ele. O que a Aminon ia falar para ele? Ai, pai, tu mandou o Urias ser morto. Tu não é melhor que eu, não. Eu falo muito isso nas minhas pregações, irmãos, eu não sei se as pessoas conseguem entender. Eu não sei se você que vai me assistir, que vai ver esse vídeo, você consegue entender. Se tu não é exemplo, o que tu fala não vale nada. Tu nunca aprendeu isso? Aprenda hoje. Para a palavra ter valor, tu tem que, no mínimo, seguir o que tu fala. Praticar o que tu fala, viver o que tu prega. Se tu não pratica o que tu fala, se tu não vive o que se tu não vive o que tu prega, não fale, fique calado. Você vai ver pai querendo corrigir filho, não é exemplo. Mãe querendo corrigir filho, não é exemplo. Parente querendo corrigir parente, não é exemplo. O que adianta? Você vai ver pessoas querendo pregar coisas que elas não vivem. E a família vendo. E se escandalizando e se horrorizando. Por quê? Por que gera um escândalo? Porque olha para a pessoa e a pessoa fica um mentiroso.
Imagina você querer ensinar algo para uma pessoa que você não pratica. Aquela pessoa vai olhar para você com desdenho. Vai fazer pouco caso do que você fala. Então, se Davi tivesse tentado corrigir Aminon ia totalmente reprovar ele na hora. Falar, pai, você não tem que falar nada para mim. Você mandou foi Urias para frente dos soldados para ele ser morto lá. Você não é melhor do que eu para você me corrigir, não. Então, essa foi a segunda consequência do pecado de Davi. Um irmão que estrupou a irmã. Você pode estudar na sua casa, caso você queira. 2 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao 14. Terceira consequência do pecado de Davi. Absalão recebeu a irmã em casa, Tamar, e Absalão, ou Elison, não falou nada para Aminon. Nada. Ficou caladinho, sabe? Passou-se um tempo, Absalão vai fazer o quê? Uma festa. Davi não pôde estar presente na festa. Davi falou, meu filho, vai ser muito pesado. Se todo mundo for para essa festa aí, vai ser muito puxado. Foi assim que aconteceu a situação. E aí, o que Absalão fala? Tudo bem, pai, você não pode vir. Manda Aminon vir para cá. Manda Aminon vir para minha casa. E Davi pergunta, eu estou aqui já falando de forma resumida, só para você entender, porque a gente está tratando hoje as lições, as consequências do pecado de Davi e o que a gente pode aprender para a nossa vida. Então, Absalão vai e fala, não, então manda Aminon para cá, pai, manda Aminon. E Davi fala, oi meu filho, mas por que você quer que Aminon vá para ele? Não, eu quero ele aqui, eu gosto dele, ele é meu amigo, meu brother, meu irmãozão. E o que Absalão estava tramando? Matar Aminon. Por causa de quê? Por causa do que Aminon tinha feito com Tamar. Então vamos recapitular. Davi perde o filho que teve com Betseba. O irmão estrupa a irmã. E agora Absalão não esqueceu não. Passou mais ou menos uns 2 anos, viu, Elis? Vamos fazer uma festa aqui. O que Absalão falou para os soldados dele? Na hora que meu irmão estiver sozinho, vocês podem ir lá e matar ele. Terceira consequência do pecado de Davi, os irmãos se mataram. Absalão matou Aminon. Consequência do pecado de Davi. Esse mesmo Absalão que matou Aminon se revoltou contra o próprio pai. Sabe, Elis, a ponto do pai ter que fugir da cidade para não ser morto pelo filho. Absalão mudou totalmente a quem ele era e ele se rebelou contra o próprio pai. E você acha que para por aí? Você acha que Absalão respeitava o pai? Se Absalão soubesse tudo que o pai fez, qual era o respeito que ele ia ter pelo pai dele? Nenhum. Quando você não tem exemplo dentro da sua casa, presta atenção, eu vou falar isso aqui. É duro o que eu vou falar. Se você não tem referência dentro da sua casa, busque uma referência. Abre parêntese, uma boa referência. Às vezes você cresceu num lar que você não tinha referência de pai, você não tinha referência de mãe, você não tinha referência de avô, você não tinha referência de avó. Busque boas referências. Busque aprender com Jesus. Absalão não teve boa referência de pai. Davi venceu todas as guerras lá fora, eles, porque Deus estava com ele, mas perdeu a principal guerra, aqui dentro, no coração. Davi foi um guerreiro que matou muitos soldados. Foi um rei muito reconhecido e renomado. Mas a principal guerra que ele tinha que vencer, que era contra ele mesmo, ele perdeu. E a família dele foi destruída por causa disso. Aí você acha que para por aí? Absalão toma as concubinas de Davi. Absalão se revolta contra Davi. E o que ele faz? Ele toma as concubinas de Davi para ter relação com elas em praça pública. Mais uma consequência do pecado de Davi. O que ele fez com Batseba, o que ele escondeu, o que ele achou que ninguém ia saber, fizeram com todas as concubinas dele para todo mundo saber. O próprio filho se revoltou contra o pai. Então, quando o profeta Natan foi corrigir Davi,
que ele falou que a espada não ia se apartar da casa dele, ele falou também: tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. Naquela época, Davi tinha muitas mulheres. O que o filho dele fez? Foi lá, tomou todas as mulheres que Davi tinha, levou para a praça pública e teve relação com elas para todo mundo ver. Foi pouca a consequência do pecado do homem? Não acabou, não. Mais uma consequência do pecado. Como Absalão já tinha se revoltado contra Davi, que era um homem sério, um dos soldados de Davi, tramou na mente dele e pensou: rapaz, se Davi não vai matar o próprio filho porque ele é rei, quem vai matar ele sou eu. Quem é que morre agora? Absalão. Agora Absalão morre. Davi perdeu o filho com Batseba. O irmão teve relação com a própria irmã. O irmão não esqueceu, foi lá e matou. Absalão matou Aminon. Absalão levou todas as mulheres para a praça pública para fazer o que não devia, para todo mundo ver, para envergonhar Davi. E agora Absalão é morto. Eu quero que você entenda: pecado tem consequência. Pecado tem consequência. Ah, mas eu me arrependi. Deus é justo. Tudo bem. Ele te perdoa, mas a consequência do teu pecado tu vai ter que arcar. Por isso que eu estou falando para você. Não brincando com o pecado, não. Não fica brincando com o pecado, não, porque tu é ser humano, tu é falho. Nós somos falhos. Qualquer oportunidade, qualquer brecha, literalmente você pode ter a oportunidade de destruir a tua família por pouca coisa. Pouca coisa. Questão de minutos você destrói uma família por nada. Por coisa simples, por coisa boba. Davi tinha todas as mulheres que ele queria ter. Ele era rei, não faltava nada para ele. Quando o profeta foi corrigir ele, falou: tinha um cara que só tinha uma ovelhinha. O vizinho foi lá e matou aquela única ovelhinha que ele tinha. O Davi ficou muitíssimo irado e falou: eu vou matar quem fez isso. Pode falar que eu resolvo. E o profeta fala: esse cara é você. Porque nós somos assim, quando é o pecado do outro, nós somos muito firmes. Isso aí eu não aceito. Mas quando é o nosso pecado, nós passamos o pano. Será se o teu irmão que comete o pecado que tu comete, tu trataria ele como tu se trata? Consegue entender isso? Então olha o tamanho das consequências que Davi passou. E aí, para a gente caminhar para o final, o que foi mais triste em tudo isso, coloca aí 2 Samuel 18:33. Absalão, ele vai morrer com os cabelos pendurados numa árvore. Vai ter um embate, vai ter uma guerra dos soldados de Davi com os soldados de Absalão. E Davi pede o quê? Mais ou menos assim: Elis, tenham piedade do meu filho. Não machuca o meu filho. Não fira o meu filho. Quem é o pai que quer ver a morte do filho? E aí os soldados não quiseram saber. Se eu não me engano, foi Joabe, mandou um soldado matar, e o soldado falou: eu mato de jeito, Deus é mais eu matar o filho do rei. E Absalão fugindo, a Bíblia diz que ele tinha os cabelos grandes, que ele ficou preso numa árvore. Ficou preso numa árvore. E aí os soldados chegaram e mataram Absalão. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrer por ti, meu filho. Imagina o sofrimento por causa do pecado. Por causa do pecado. Os 2 filhos se mataram. Ele perdeu praticamente, só nessa história aqui, 3 filhos por causa do pecado. Cuide da sua casa, ou melhor, vou corrigir, cuide de você para que você não seja o motivo da destruição da tua família, porque o culpado disso aqui foi Davi. Davi foi o culpado.
profeta falou para ele, a espada não vai sair da tua casa. Ou seja, o teu filho vai se rebelar contra ti e ele vai ser morto pela espada. Então, as lições que eu queria trazer nessa noite foi isso. Pecado nunca fica sem consequência. Cuidado. Não dê vazão para o pecado. Cuidado. Disse que quando uma barragem racha, não passa muita água de uma vez. É como se fosse uma fenda, sabe, Hélio? É um vazamentinho. Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. E com o passar do tempo, aquela fenda vai aumentando. Até o ponto da barragem romper. Então, tanto eu como você temos que ter muito cuidado. A história de Davi, montando aqui se fosse um filme, começou com um adultério, mas terminou em quê? Assassinato. Não é a mesma coisa que nós vemos hoje? Não é, irmã Iranete? É a mesma coisa. O feminicídio, a maioria dos feminicídios é porque o cara não quer que a mulher fique com outro cara, vai lá e mata. Mesma coisa. Então Davi destruiu a própria família porque começou com um adultério. E esse adultério gerou assassinato, gerou a morte de um filho, gerou estupro, gerou homicídio, gerou rebelião do próprio filho como ele, e depois, no final, ainda uma guerra civil, porque o exército do filho contra o exército do pai. Por causa de um pecado. Então, cuidado. Tenha muito cuidado. Davi foi restaurado. Davi se arrependeu. Se você quiser conhecer a oração de Davi, está lá no Salmo 51. Viu? O salmo que mostra a oração de Davi, porque ele pecou, é o Salmo 51. Então, preste atenção nisso. Tenha cuidado com o pecado. Tenha cuidado, verdadeiramente. Guarde a sua família do pecado. E eu quero dizer, eu estou falando para você. Se guarde do pecado, para que as consequências não sejam drásticas na tua família, como foi na família de Davi. Amém? Eu já quero encaminhar aqui para o final e quero dizer para você. Às vezes, a gente perde a comunhão com Deus por alguns dias e podemos até nos arrepender verdadeiramente do nosso pecado, mas as consequências, elas são para sempre. Davi se arrependeu, Deus perdoou ele, o profeta Natan falou para ele, Iranete, Deus te perdoou, teu pecado foi perdoado, mas não teve jeito. Davi sofreu essas terríveis consequências por causa do pecado dele. Se guarde do pecado, se santifique, tenha cuidado. Se você vier a cometer algo que as consequências possam ser irreversíveis, até a sua família pode ser destruída. Se apegue com Cristo, se apegue com Deus, se santifique, busque libertação do pecado, para que a sua família não tenha o fim trágico que essa família teve. Que Deus possa restaurar a sua vida e que Deus te abençoe. Viu? A paz do Senhor.